Olá, amados, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2025. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias. E a lição de hoje é a lição de número 4, com o tema O Vaso do Oleiro, a descrição espiritual da nação. Nesta lição nós estaremos estudando o capítulo 18 de Jeremias e você é o nosso convidado para aprender lições extraordinárias nesta lição. Lembrando, meus irmãos, que você pode ser um assinante do ebdemfoco.com, isso mesmo, você que gosta de ministrar com slides na sua igreja, seja um assinante do ebdemfoco.com e tenha slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. E detalhe, os slides produzidos pelo Ebdemfoco são editáveis, o que facilita muito a vida do professor. O conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor. É uma gama de conteúdo em uma única assinatura. Temos também o aplicativo do ebdemfoco.com. Você acessa a sua Play Store e procure por EBD em Foco. Instale o aplicativo do Ebdemfoco no seu telefone e tenha acesso a todos os subsídios e slides produzidos pelo ebdemfoco.com na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo 94, é o DDD, 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Romanos, capítulo 9, verso 28, que diz assim: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Largamente é defendido pelos estudiosos que esse texto de Paulo, em Romanos, é um dos textos que corroboram a soberania de Deus. O texto aqui está isolado, mas se você ler o capítulo 9, mostra de forma muito clara quanto é claro, né, a ideia bíblica de que Deus é soberano e de que o homem não tem poder para questionar Deus, para replicar a Deus, porque Deus faz o que faz. O resumo da lição nos diz: a soberania de Deus garante o sucesso do seu propósito, mesmo que o seu povo esteja em decadência espiritual. Deus é absolutamente soberano em seus propósitos. Nós vamos ver na lição que há cooperação humana, mas a cooperação humana são nos processos. No propósito, Deus é absolutamente soberano. O texto bíblico da nossa lição, já falei no início, Jeremias capítulo 18, e você tem que ler esse texto de forma exaustiva para você entender muito melhor e aprender lições extraordinárias com esse texto. Nossa introdução. Nesta lição, veremos o chamado divino para que o profeta fosse à casa do oleiro. Embora a condição dos judeus era de falência espiritual, Deus ainda os amava e chamava ao povo ao arrependimento. Isso que é importante, que toda vez que Deus exorta o seu povo, não é Deus sendo chato. Às vezes os crentes têm medo da exortação divina, mas quando Deus nos exorta, é Deus nos amando, nos convidando para nos afastar daquilo que nos mata. O povo precisava permitir ser moldados pelo Criador conforme a sua soberana vontade. Eu quero só fazer uma observação aqui. Essa ideia de o povo precisava permitir ser moldado pelo Criador conforme a sua soberana vontade. Ser moldado conforme a soberana vontade e o povo permitir parece um tanto quanto contraditório. Essa expressão, ela não é apenas antagônica, né, ou paradoxal, melhor dizendo, né? Ela não é apenas paradoxal, ela é um tanto quanto antagônica, né? Ela é quase contraditória. Às vezes, alguns escritores eles têm medo de admitir que Deus é soberano. Deus não
precisa da autorização de ninguém para fazer a sua vontade. Quando Deus abençoa alguém, é Deus sendo gracioso. Quando Deus traz juízo sobre alguém, é Deus sendo justo e não há o que reclamar. Nós veremos a relação entre a soberania de Deus e a cooperação humana, a restauração de uma nação e que os planos de Deus não podem ser frustrados, pois Ele é soberano. A nossa cooperação, como eu disse no início, é dentro dos processos e não no propósito, no plano. O propósito de Deus é soberano. Nos processos a gente responde. Por quê? Porque nós precisamos diferenciar o poder e a vontade de Deus. Que é isso, Mel? Que maluquice é essa? Não. O poder de Deus é Deus executando o seu poder, agindo. E a vontade de Deus é que nós o reconheçamos como Senhor da nossa vida. A vontade de Deus é que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Por isso que o texto nos mostra Deus dizendo: se vocês se arrependerem, eu também me arrependerei. Mas Deus não se arrepende, porque a ideia ali não é a mesma ideia do arrependimento humano. Ali, quando Deus diz, se vocês se arrependerem, eu me arrependerei, a ideia central ali no original é dizer que se o povo se arrepende, Deus exerce misericórdia, que é também um aspecto da sua soberania. Mas dentro dos processos, nós, seres humanos, podemos nos arrepender, que essa capacidade de arrependimento também é algo que pertence à vontade e à soberania de Deus. A parábola da casa do oleiro é o primeiro tópico. Compreendendo o texto. O vocábulo parábola é de origem grega, cujo significado é colocar ao lado, né? É comparar para poder ter uma ideia de certa verdade, de certo assunto. Nas escrituras sagradas, o seu uso visa transmitir mensagens e valores espirituais por meio de linguagem fácil, já conhecida, favorecendo assim a sua compreensão. Deixa eu só fazer uma observação aqui sobre parábolas, a interpretação da palavra, como você deve ler uma parábola. Por mais que a gente possa extrair inúmeras lições dos aspectos, dos pormenores de uma parábola, as parábolas geralmente têm uma mensagem central e um valor espiritual a ser transmitido. Então, assim, é muito perigoso que você pegue uma parábola e dê a cada elemento, a cada aspecto da parábola um significado. Não é essa a ideia de uma parábola. Quando você lê uma parábola, por exemplo, vamos falar aqui da parábola do filho pródigo. Qual é a ideia central ali, a mensagem central? Jesus está contando aquela parábola para fariseus que está criticando Jesus, que está se juntando, né, ou dando atenção para pecadores. Então Jesus está juntando ali aquela trilogia das 3 parábolas, né, da ovelha, da dracma e do filho, que estão perdidos ou que se perdem, né? E Jesus está mostrando primeiro que todos estão, em algum sentido, perdidos. Os pecadores e publicanos estão perdidos e os fariseus também estão perdidos. Todos precisam do Pai e mostra a grandeza do amor do Pai. Nós podemos aprender com as lições do filho que se perdeu, do filho que ficou em casa, da ovelha que perdeu, do pastor que buscou, da festa que é oferecida? Podemos sim, mas não significa que cada elemento desse tem um significado. No capítulo 18 do livro de Jeremias encontramos a parábola da casa do oleiro. Por intermédio dela, o profeta recebeu com clareza a mensagem de Deus a ser transmitida ao seu povo. Inclusive, essa parábola, muita gente extrai muitas lições, mas basicamente o centro dessa parábola é dizer que Deus é soberano para fazer o que ele quer com o seu povo. Esse é o centro, né? Essa é a mensagem central dessa parábola. Nesta parábola, o oleiro representa o próprio Deus, o Criador. Ele é visto como um oleiro trabalhando na formação de um vaso de barro que representa o povo de Judá, né? Nós temos aqui
Deus o oleiro, o vaso é Judá, e Deus molda, conserta, pune, usa de misericórdia, dá o aspecto que ele bem quiser a Judá, porque ele é dono de Judá. E é interessante que esse texto, né, esta parábola, foi o método que Deus usou para trazer, né, ao profeta uma mensagem de advertência, de arrependimento a Judá. Quando nós olhamos aqui para a parábola, nós vemos Deus falando, olha, o oleiro pegou o barro, está amassando, fez um vaso, e o vaso se quebrou. E ele pega aquele barro e refaz. E Deus diz para Jeremias, olha, eu posso fazer do meu povo exatamente isso. Consertar, se ele se quebrar, amassar e fazer de novo, fazer desse jeito ou daquele jeito. Eu sou soberano para fazer isso. É óbvio que essa parábola, ela expressa de forma central a soberania de Deus, mas também expressa o desejo de Deus que o povo se arrependa. O desejo de Deus para que o povo volte atrás, se arrependa dos seus pecados. Jeremias recebe a mensagem. O profeta recebeu a ordem divina para que se dirigisse à casa do oleiro sobre a promessa de que lá receberia uma nova mensagem a ser entregue ao povo. E logo que assistiu à confecção do vaso, recebeu a mensagem de Deus, né? Jeremias 18:4 diz, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos e ele o refez, né? A ordem divina era para que Jeremias visse o trabalho do oleiro e transmitisse para Judá o seguinte: vocês estão quebrados, vocês estão estragados, mas eu posso refazê-lo. Ô irmão, eu não sei quem é que está me ouvindo nesta aula, mas se você está passando por algum momento, se você está sendo oprimido, se você está sendo escravizado pelo pecado, se a sua vida está indo para um precipício, lembre-se, Deus pode te refazer, Deus pode refazer a sua vida, Deus pode refazer a vida da sua família, basta você se arrepender e confiar no Senhor. O trabalho do oleiro era comum nos dias de Jeremias, mas este fato representou vividamente o controle de Deus sobre o seu povo, demonstrando o seu trabalho em moldá-los e permitir que desfrutassem de seus planos e de evitar o mal que os cercava. Isso aqui é sensacional. Deus está mostrando para Jeremias, para que Jeremias pregasse ao povo: olha, o trabalho de Deus em esmagar vocês, em trabalhar em vocês, não é crueldade. É justamente para colocar vocês numa posição em que vocês sejam livres das impurezas. É puro amor, é pura graça e misericórdia. Esse é um problema sério que os crentes, que as pessoas lá da época de Jeremias, Judá, Israel, as pessoas de hoje, os crentes de hoje não conseguem entender. Nós precisamos entender que quando Deus nos ama, Ele nos corrige. Quando Deus nos ama, Ele nos prova para que nós sejamos aperfeiçoados. Olha só, a W. Tozer dizia assim: o servo que Deus mais ama é aquele que Ele mais esmaga. Porque Tozer tinha a compreensão, que é muito bíblica, de que quanto mais Deus nos prova, mais a nossa fé é aperfeiçoada, mais nós servimos Ele melhor. Então, quando Deus trabalha no seu povo, quando Deus permite algumas coisas, é a pedagogia de Deus. Não é Deus sendo mal, é Deus justamente procurando evitar o mal. Foi, portanto, diante do trabalho de um oleiro que Jeremias recebeu uma mensagem que deveria ser transmitida a Judá. E a mensagem era: Deus ama você, Judá. E o trabalho que Ele faz de esmagar você é para evitar que você seja destruída. Não é maldade, não é desprezo. O juízo é para que você se arrependa. O juízo é para que você seja purificado.
não para que você seja destruído. A mensagem da casa do oleiro. O conteúdo central da mensagem que Jeremias recebeu de Deus na casa do oleiro mostra a seguinte condição de Judá: não faltava culto, faltava adoração genuína. Judá praticava a idolatria. E a ideia de Judá praticar a idolatria não era só uma questão de um culto que não agradava a Deus. Era um culto a outros deuses mesmo. Eles chegaram a colocar imagens de outros deuses no próprio templo. Tanto havia um culto, um pseudo-culto a Deus que não agradava a Deus, quanto havia adoração a outros deuses. De modo geral, não faltava culto, faltava adoração genuína a Deus. Com base no que viu na casa do oleiro, a mensagem de Jeremias desvendou a raiz da idolatria que imperava, pois diante da palavra do Senhor ele dizia: andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o seu propósito do seu mau coração, pois eles estavam mergulhados em vaidade. Quando Jeremias chama o povo, fala com o povo, ao invés do povo se arrepender, o povo diz o quê? Não, nós andaremos segundo as nossas próprias imaginações. Substituir o lugar que pertence somente a Deus em nossos corações é idolatria. Isso aqui é sério, viu, irmãos? É muito sério. Judá se prostrava diante de uma imagem, mas tem muita gente que se prostra diante de coisas que pode não ser uma imagem, mas são coisas que estão tomando o lugar de Deus no coração. Ego, pessoas que são egoístas, que veneram a si mesmo, veneram o corpo, pessoas que amam o dinheiro, pessoas que são idólatras politicamente. Meu Deus, nós vivemos num tempo em que as pessoas idolatram políticos. Meu Jesus do céu, que coisa, é para mim uma das coisas mais absurdas, mais deplorável eu ver um cristão se degladiando por causa de um político. Ele não tem coragem de enfrentar ninguém, de ir a público falar do evangelho, mas para defender um político é algo terrível. Para defender um time de futebol, irmãos, pelo amor de Deus, nós olhamos para Judá. Judá estava adorando a rainha dos céus, adorando Baal, que era uma estátua. Nós não fazemos isso. Adora político, adora clubes de futebol, adora religião, a própria religião, né? Adora líderes religiosos, adora a si mesmo, adora o corpo. Nós precisamos ter cuidado quanto a isso. Sendo assim, ao afirmar que andaria segundo a sua própria vontade, Judá estava colocando Deus de lado. Judá estava rejeitando a única possibilidade de ser salvo. Nós sabemos que Judá foi levado para o cativeiro. Por quê? Porque Judá rejeitou a vontade de Deus. Não é que Deus deixou de ser soberano. Até mesmo, que a gente vai ver agora daqui a pouco, sobre o livre-arbítrio, até mesmo o livre-arbítrio, se ele de fato existe, é uma expressão da soberania de Deus. Porque Deus jamais criaria alguma coisa que não estivesse de acordo com o seu plano ou com a sua vontade, né? Então, quando o povo rejeita a vontade de Deus, é Deus autorizando que eles livremente rejeitem a vontade de Deus. No entanto, a mensagem que Jeremias recebeu na casa do oleiro reafirmava o controle do Senhor como soberano e que tem o seu povo em suas mãos, exatamente, até no povo permanecer no pecado é uma expressão da soberania de Deus. O filósofo alemão Kant dizia que uma das expressões de liberdade é quando nós fazemos justamente aquilo que é contrário à nossa natureza. E por mais que não há evidência nenhuma, pelo contrário, de que Kant acreditava em Deus, mas isso coaduna muito com valores cristãos, de que a nossa natureza é caída e que se nós fazermos a nossa vontade, somente a nossa vontade, nós não estamos sendo livres, nós estamos sendo escravos, porque a nossa natureza é pecaminosa. Quando nós lutamos contra a nossa natureza e fazemos a vontade de Deus, nós estamos sendo livres. Livres para não ser escravos do pecado. Então, toda vez que o povo desobedece a Deus, segue a sua própria vontade,
eles estão sendo escravos da sua própria vontade. Quando Jeremias recebe a mensagem, ele vê o povo numa situação em que Deus tem o poder de mudar, de moldar o povo, mas Deus quer, é a vontade de Deus que o povo demonstre esse interesse por ele. Deus quer que nós demonstremos interesse por ele. Se ele quiser, ele faz o que ele quer. Se Deus quiser. Mas até as permissões que nós temos é uma expressão da soberania de Deus. A mensagem não tratava somente de soberania de Deus, mas também de sua longanimidade. Nela havia tanto advertência quanto esperança. Que é um ponto interessante de a gente observar, né? Quando Deus permite o povo continuar ali na desobediência, não é que Deus não tenha poder, não é que Deus não seja soberano, e não é que Deus não ame o povo. Na verdade, Deus está chamando o povo ao arrependimento. E ele não está trazendo juízo e nem obrigando o povo, porque ele é longânimo, ele é gracioso, é misericordioso. Quando Deus nos convence, ele nos convence de forma amorosa. Eu não sei por que as pessoas têm um pavor da ideia do Espírito Santo nos convencer. A ideia que as pessoas têm assim, não fui convencido por Deus, fui convencido pelo Espírito Santo, parece que é a ideia de que o Espírito Santo colocou uma arma na minha cabeça, que ele me obrigou, que eu não queria ir, que foi uma coisa pesarosa. Não. Graças a Deus. Que maravilha que o Espírito Santo nos convenceu. Graças a Deus, porque faz parte da soberania de Deus nos convencer, tanto quanto faz parte da soberania de Deus permitir que fique no pecado. Lembra do que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1? Deus entregou eles aos próprios pecados e eles sofrerão as consequências. Isso é soberania de Deus. Lembra do que Jesus diz, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo, da justiça? O Espírito Santo tem poder para convencer. É soberania de Deus. Mas Deus também pode entregar as pessoas quando elas resistem imediatamente o chamado. Deus entrega a sua própria natureza e elas ali irão sofrer as consequências dos seus atos. Porque, como nós dissemos no início, nós, seres humanos, não conseguimos ajudar Deus nos propósitos. Nós não conseguimos ajudar Deus em nada. Mas há uma resposta humana nos processos. Há uma resposta nos processos. Quando Deus chama, durante esse processo, nesse processo, há um arrependimento, há um ouvir um interesse humano pelo que Deus fala e assim, consequentemente, gera uma obediência e uma volta para o Senhor. Isso significa que o conteúdo desta mensagem consiste basicamente no interesse de Deus que o seu povo se arrependesse e aceitasse ser cuidado por ele. Isso é maravilhoso. Deus está dizendo para o povo, olha, eu posso esmagar vocês, eu posso pegar vocês, moer vocês, fazer o que eu quiser. Inclusive, acredito que está no conteúdo dessa mensagem a ideia de dizer para ajudar. Eu posso fazer com vocês como eu fiz com as 10 tribos, com Samaria, que deixou de existir. Mas eu não quero. O que eu quero é que vocês se arrependam. O que eu quero é que vocês olhem para mim e me amem, assim como eu amo vocês. Isso é graça, é misericórdia. Não é Deus não sendo soberano, é Deus sendo maravilhosamente gracioso e misericordioso. Toda vez que Deus dá-nos tempo, não é porque Deus é fraco, é porque Deus é gracioso, é porque Deus é misericordioso. O povo estava no pecado, mas o povo não estava sendo destruído. Por quê? Porque Deus estava segurando eles, preservando eles. Sabe quando é que o povo foi destruído? Quando Deus quis.
porque ele é soberano. E o interesse de Deus era que o povo se arrependesse, se voltasse para ele de forma alegre, mas não quis. Então Deus trouxe o juízo. Segundo tópico, a soberania de Deus. Soberania. A soberania de Deus indica sua onipotência, autonomia e independência, né? Ele tem todo o poder, ele não está condicionado a nada e não depende de ninguém. Na prática, isso significa que o Eterno é poderoso para fazer tudo o que deseja. Ninguém impede. Se ele quiser convencer alguém, ele convence. Se ele não quiser, ele não convence. Como eu disse, nos propósitos de Deus não há resposta humana, não há interferência humana, não há participação humana. Há resposta, a participação humana nos processos. Deus, soberanamente, usa o profeta para transmitir a mensagem. E nesse processo, o povo aceita ou rejeita. Se aceita, recebe misericórdia. Se não aceita, recebe juízo, né? É isso que nós temos aqui. Na prática, isso significa que o Eterno é poderoso para fazer tudo o que deseja. Mas por causa da sua misericórdia, ele dá a chance das pessoas se arrepender. E não é... Se nós olharmos para o texto, né, nós vemos o texto falando sobre Deus se arrependendo. Mas a ideia do arrependimento de Deus não é o nosso arrependimento como se nós tivéssemos errado, falhado. A ideia do arrependimento de Deus sempre está condicionada àquela ideia. Se o povo me obedecer, eu me arrependo do mal que ia fazer e faço bem. Na verdade, não é Deus se arrependendo, é Deus exercendo misericórdia. Toda vez que Deus não faz o mal que prometeu ao povo, não é Deus se arrependendo, é Deus exercendo misericórdia. É livre para fazer como e quando quiser. Deus é livre para fazer como e quando quiser, além de não depender de nada e nem de ninguém para ser quem ele é. O conceito de soberania divina esteve presente no ministério do profeta Jeremias, pois ele diz: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra como tu, com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Ele falou acerca de Nabucodonosor como sendo uma escolha soberana de Deus. Nabucodonosor, que era ímpio. E Nabucodonosor reconheceu esse atributo divino quando afirmou quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. Nabucodonosor passou por aquele processo, foi comer com os bichos lá, né? A história nos diz que provavelmente ele quase se transformou num animal, perdeu a consciência humana, viveu como um animal, e quando ele retornou disso, ele admitiu que Deus faz o que ele quer. Ao assistir o oleiro trabalhando, Jeremias pôde compreender claramente a mensagem de que, assim como o oleiro é livre para fazer o vaso que desejar a partir da argila em suas mãos, assim também o Senhor pode fazer do seu povo o que lhe apraz. A soberania divina, portanto, é o âmago desta mensagem. Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Deus faz o que ele quer, e é importante que a gente entenda que está dentro dos aspectos da soberania divina permitir e exercer misericórdia. Como Paulo diz em Romanos, Deus entregou. Deus deixou as pessoas fazerem o que quer. Deus deixou as pessoas viverem os desejos do seu coração. Elas não quis obedecer, então Deus permitiu. E elas sofrerão as consequências. Deus fala e aquele que ouve, ele usa misericórdia. Aquele que atende, que se arrepende, ele usa de misericórdia. Isso tudo faz parte do aspecto da soberania de Deus. Familiarizado com a soberania de Deus. Quando foi chamado por Deus, Jeremias ouviu, dentre outras palavras, a expressão formar. E esta é oriunda do hebraico yatzar, que quer dizer modelar e também aponta para o ato de criar. Essa mesma ideia aparece na informação formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, em Gênesis 2:7. E é replicada em textos que confirmam o Senhor como o oleiro, isto é, ele é o Yotzer, aquele que molda o seu povo, conforme a sua soberana vontade.
As pessoas têm medo da ideia de Deus moldar-nos conforme a sua soberana vontade. Mas o que acontece? Qual é o problema? É que as pessoas não conhecem a vontade de Deus. Paulo diz lá em Romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, meu irmão, por que nós temos é que desejar sermos moldados por Deus? Nós temos é que desejar sermos moldados pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável. Quando Deus faz alguma coisa conosco, Ele está agindo segundo a sua bondade. A não ser que estejamos em desobediência, e aí, consequentemente, é juízo, se não houver arrependimento. No mais, qualquer processo que nós vivamos na presença de Deus é uma expressão do amor de Deus nos tornando melhor para melhor servirmos a Ele. Sendo assim, a partir de sua própria experiência, nenhuma outra ideia sobre Deus tinha mais clareza para Jeremias do que o seu poder de formar, moldar e trabalhar em pessoas de acordo com a sua soberana vontade. Até porque o chamado de Jeremias foi soberano. Jeremias, na própria experiência, ele sabia o que era soberania de Deus, o que era a vontade de Deus. Isso deve ser algo que nós desejemos. A vontade de Deus sendo, eu vou usar essa expressão, eu sei que muita gente vai se chocar, mas a vontade de Deus sendo imposta a nós, porque a nossa vontade é má, irmãos. A nossa vontade é má, porque nós nascemos e ao invés de nós melhorarmos, nós pioramos. Se não é o Espírito Santo de Deus em nossa vida para nós melhorarmos alguma coisinha, nós só pioramos. Então isso significa que a nossa vontade é má. Quando Deus impõe a sua vontade em nós somos bem-aventurados e nós temos que desejar Deus nos esmagando com a sua vontade, nos esmagando com a sua presença, porque certamente será muito melhor do que fazer a própria vontade. Falar do que viu na casa do oleiro como pano de fundo da intenção de Deus em trabalhar o seu povo em seu favor foi falar de algo que Jeremias vivia integralmente. Deus fazendo a vontade dele na vida de Jeremias. A vida de Jeremias não era vida fácil, irmão. Mas ele tinha prazer em servir a Deus. Deus não obrigou Jeremias, Deus convenceu. Deus conquistou. Deus encheu Jeremias do amor dele a ponto de Jeremias não ter coragem de abandonar o chamado profético. Ele poderia afirmar sobre o poder de Deus em transformar o simples barro em vasos de valor em suas mãos, desde que houvesse submissão ao seu querer. Mais uma vez, essa expressão aqui, ela não é apenas paradoxal, mas ela chega a ser quase antagônica, chega a quase ser uma contradição, né? Ele poderia afirmar sobre o poder de Deus em transformar o simples barro em vaso de valor em suas mãos, desde que houvesse submissão ao seu querer. Havendo ou não submissão, Deus faz o que quer. E havendo rebeldia, se Deus quiser quebrar a rebeldia, Deus quebra. Se Deus não quiser quebrar a rebeldia, Deus entrega as pessoas a seus próprios desejos e elas sofrerão as consequências. Por isso, irmãos, que é importante, reflita, o professor pode explorar isso com seus alunos. Lembre-se do que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, depois vocês leiam lá. Se você está vivendo em pecado, se você está vivendo em desobediência e está tendo sucesso, não pense que é porque Deus está te abençoando. Não, é porque Ele te entregou aos seus pecados e cedo ou tarde você irá colher as consequências e elas serão terríveis. A cooperação humana. No texto de Jeremias 18 podemos ver a ação de Deus, do profeta e do povo. Jeremias transmitiu a mensagem do Senhor, mas o povo não respondeu positivamente a ela. Logo, além da soberania divina, haveria também o livre-arbítrio das pessoas em aceitar ou não a mensagem, né? Nós temos aqui o propósito de Deus, que ninguém pode ajudar, que ninguém responde, ninguém intervém, é soberania dele, né? E nós temos a participação humana nos processos, que eu costumo dizer que se o livre-arbítrio de fato existe, ele é uma expressão da soberania de Deus.
O povo aceitar ou não faz parte do querer ou não de Deus. No entanto, caso houvesse aceitação da mensagem e arrependimento, Deus daria outro rumo à história do seu povo. E mais uma vez, não é arrependimento no sentido humano, não é falha em Deus, é exercício de misericórdia e graça. Em vez de entregá-las aos inimigos, ele o protegeria deles. Mas caso não lhes desse ouvido, o mal seria inevitável. Se ouvisse a voz de Deus, seriam enchidos de graça e de misericórdia. Mas se não ouvisse a voz de Deus, consequentemente, é juízo, meu filho. Deus é justo. Deus é justo. Existe uma lei bíblica eterna. Toda transgressão tem punição. Se Deus não pune o transgressor e a transgressão, então Deus não é justo. E como ele é justo, ou você se arrepende para ser alvo de misericórdia, ou então arcará com as consequências do juízo. O texto não diz que o oleiro quebrou o vaso, mas que o vaso se quebrou nas mãos dele, como indicação de que Deus, para que a semelhança daquele vaso, o seu povo se rendesse e se quebrantasse em suas mãos. Deus está chamando o povo a uma consciência da gravidade do seu pecado. A mensagem na casa do oleiro também nos mostra que a cooperação humana não invalida a soberania de Deus, assim como a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Isso é perfeito. A soberania de Deus não é afetada pela participação humana, pela cooperação humana, até porque a cooperação humana são nos processos e não nos propósitos. Terceiro tópico, advertência sim, esperança e amor também. Advertência divina. O ministério de Jeremias serviu de sinal ao povo de Deus, e conforme se vê em todo o seu livro, a exortação é a sua tônica. Exortação. Nós temos, irmãos, que aprender que quando Deus nos exorta é uma expressão de amor, para nos livrar. O povo de Judá foi avisado sobre o iminente juízo que o aguardava, caso não se arrependesse e permanecesse em seus maus caminhos. É muito simples. O Novo Testamento ensina isso, Jesus ensina isso, é dois caminhos. Ou você se arrepende e se rende ao Senhor, ou você é alvo do juízo de Deus. Era essa a mensagem de Jeremias, a exortação de Jeremias, era dizer, povo, vocês estão em pecados, vocês estão completamente fora do propósito divino. Deus está chamando vocês para um arrependimento, e Deus está dizendo que se Ele quiser, Ele esmaga vocês, como o oleiro faz com barro. Mas Ele deseja que vocês tenham a consciência e se arrependa. Do contrário, só resta juízo. Pelo mesmo motivo que eu acabei de dizer, toda transgressão tem punição. Se Deus não punir, então Deus não é justo. Toda vez que Deus pune alguém, é porque Ele está sendo justo. Se por um lado Jeremias representava a advertência, a exortação e a punição divina, por outro lado o exercício do seu ministério oferecia duas certezas ao povo. Deus ainda estava no meio do seu povo e com ele falava. Ele ainda se interessava e trabalhava pela sua restauração. Isso aqui, irmãos, é importante. O professor pode explorar isso com seus alunos. Deus está no meio do povo, através do profeta Jeremias, exortando, apresentando juízo, apresentando castigo. Mas isso não é maldade de Deus. Pelo contrário, é expressão da graça e do amor de Deus. Ah, Melque, e precisa disso tudo. Meu irmão, o pecado de Judá não era uma besteirinha, não. O pecado de Judá era as piores atrocidades que você pode imaginar. Então, todo o juízo que Deus está dizendo que vai descer sobre Judá é absolutamente justo. Se você ler a história, lê o livro do profeta Jeremias, você vai perceber. O povo era terrível. A maldade do povo era algo abissal, era algo deplorável. Quando Deus diz que vai vir juízo, quando Deus diz que vai esmagar, que vai amassar o povo como o oleiro amassa o barro, Deus não está sendo exagerado, não. Deus está sendo misericordioso. Porque o pecado do povo era terrível. O afastamento do povo era terrível.
E lembre-se, o povo não havia apenas se afastado de Deus, o povo tinha colocado imagens de deuses pagãos dentro do templo. O povo roubava, se prostituía, matava, enganava. Eles eram piores do que os pagãos. Então todo o juízo de Deus sobre Judá não era minimamente desproporcional, era absolutamente proporcional. A presença de Deus e o seu interesse pelo povo fundamentaram a mensagem recebida a partir do que Jeremias viu na casa do oleiro, a fim de tocar a consciência de Judá, para que se voltasse para Deus e se arrependesse de seus maus caminhos. O interesse de Deus com aquela mensagem não era amedrontar o povo, não era desprezar o povo, não é castigar o povo. O castigo era consequência da falta de interesse e da falta de consciência do povo. Tudo aquilo que Deus estava fazendo através de Jeremias, não só nesse momento ali da parábola da casa do oleiro, mas em todo o ministério de Jeremias, era tentar despertar a consciência de Judá, para que Judá se arrependesse e abandonasse seus maus caminhos. Mas o povo não quis isso. E como eu acabei de dizer e tenho dito, toda transgressão tem punição. O povo não se arrependeu e Deus é justo. Toda transgressão tem punição. Esta advertência fundamentou-se na capacidade divina de fazer o que bem entender. Isto é, tanto manter o seu plano original quanto mudar de plano. E aqui eu até discordo do comentarista que não é a questão de manter ou mudar de plano. O plano é sempre esse. Se arrependeu, tem misericórdia. Não se arrependeu, tem juízo. Não é que Deus mudou o plano. É que Deus, desde de antes, ele já dá as duas possibilidades. Jeremias prega lá. Se ele se arrepender, terá misericórdia. Se não se arrepender, terá juízo. É simples assim. Uma advertência de amor e de esperança. A mensagem de Jeremias não foi uma demonstração da ira divina contra Judá, mas de sua justiça. É de justiça, como eu acabei de falar, o pecado do povo não era um pecadinho simples não, eram as piores atrocidades que um ser humano podia cometer. O texto vai nos dizer que eles exploravam o órfão, a viúva, que eles prostituíam, que eles adulteravam, colocavam imagens de deuses pagãos dentro do templo, roubava, matava, os sacerdotes enganavam, o rei enganava, os profetas mentiam, tudo em nome de dinheiro, de posição. Era pior do que os pagãos. Então, tudo isso era justiça. Toda transgressão tem punição. Se Deus não pune, ele não é justo. Se não há arrependimento, então é justiça, juízo. Deus afirmou que a semelhança do vaso nas mãos do oleiro, assim o seu povo estava em suas mãos, assegurando-lhe que poderia descansar em seus cuidados paternais. Mas o povo não queria. O povo não queria Deus. O povo estava obstinado. O povo estava escravizado pela sua própria vontade. E isso é perigoso, irmãos. O professor explora isso com seus alunos. Não se entregue à sua própria vontade. A sua vontade é pecaminosa. Ela vai escravizar você, levar você para o inferno. Se entregue à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Por que que nós insistimos em fazer a nossa vontade, que é má, ao invés de nos entregarmos à vontade de Deus, que é boa? Judá estava nessa situação. Deus está falando: Judá, se arrependa. Se arrependa. E o povo, ao invés de se arrepender, dizia: não, nós não vamos nos arrepender. Vamos continuar seguindo os desígnios do nosso próprio coração. E a consequência, óbvio, foi a que nós vemos: Nabucodonosor e Babilônia. Toda esta constatação está em conformidade com o pensamento de Deus sobre o seu povo, que era um pensamento de paz, não de mal. O Senhor usou o profeta para revelar os seus pensamentos, pensamentos de paz, não de mal. Seus sentimentos, sentimentos de dar ao povo alegria, de trazer paz, propósito de dar um futuro bom para o seu povo. Deus usa o profeta para mostrar para o povo que ele pensa o melhor, ele deseja o melhor para o seu povo, mas o seu povo está sendo profundamente rebelde. A restauração de um povo. O interesse de Deus não era destruir o seu povo, mas restaurá-lo, que é aquela questão que eu falei, é um pouco paradoxal, né? Que é o poder de Deus e a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade, se renda a Deus. Essa é a vontade de Deus, por isso que tem profeta que prega.
Por isso que tem pregador pregando, por isso que tem pastores pastoreando. Essa é a vontade de Deus. Mas toda transgressão tem punição. O interesse primário de Deus é restauração. Mas Deus é justo. Se não há arrependimento, então só resta destruição, meu irmão. Ainda com a imagem do vaso sendo trabalhado pelas mãos do oleiro, é possível notar o interesse de Deus em forjar uma ajuda forte, preparada, capaz de refletir a sua glória e o seu caráter às nações. Foi esse o chamado do povo, refletir a glória de Deus. Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra por intermédio da descendência de Abraão. O Eterno constituiu Israel como luz para os gentios. Isaías 49:6. Em outras palavras, a razão e o propósito da existência de Israel como povo de Deus se limita ao cumprimento do seu propósito de anunciar e tornar a grandeza de Deus conhecida entre as nações. Se o povo está falhando nisso, para que existir? Foi o que aconteceu com as 10 tribos. Pode parecer duro, pode parecer cruel, mas não é. Deus criou o povo para um propósito. O povo se afastou do propósito e não quis voltar. Lembra de Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas. Que mata profetas. Em todos os sentidos, matava os profetas fisicamente e rejeitavam a palavra de Deus. Então você está pensando que o povo era um povinho mais ou menos, como crescia. Não, o povo era ruim. O povo era terrível. E por isso Deus trouxe juízo sobre eles, porque Deus criou eles para uma coisa e eles se desvirtuaram completamente. Nossa conclusão. O capítulo 18 de Jeremias traz uma mensagem de advertência e de exortação, de amor e de esperança. Há um povo pelo qual Deus tem um amor incondicional, mas que lhe exige santidade. E quando precisa, arrependimento e mudança de rota. Se estamos precisando de arrependimento e de mudança de rota, irmãos, aproveita, porque Deus está sendo misericordioso. Se arrependa, volta para os pés do Senhor. Entenda que até mesmo a soberania de Deus é expressão, se mostra na expressão da sua misericórdia. Misericórdia. Deus está sendo misericordioso com todos nós. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Você que nos ouviu até aqui, compartilha, comenta e curte o nosso vídeo aí, para nós chegarmos a mais pessoas. Esse foi um tema bastante polêmico, e você que concorda ou discorda, deixe seu comentário aí, para nós sabermos a sua opinião sobre esse tema. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.